Meus amados em Cristo, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Joel, no capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 23 até o versículo 29. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre todas as servas derramarei do meu espírito, o meu espírito naqueles dias. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido tão misericordioso, e mais uma vez nos congregastes em Teu nome, para que pudéssemos receber Tua palavra. Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, vem falar conosco, vem nos alimentar com a Tua voz. Te pedimos encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, aqui nós lemos uma porção muito especial deste livro de Joel. Já estivemos estudando na reunião anterior sobre estes textos e temos visto aqui algo tão glorioso, irmãos, acerca desta profecia. Nós sabemos que essa profecia, ela tem o seu cumprimento inicial e depois o seu cumprimento final. Então vamos aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ainda, por favor, versículo 17 diz: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo
e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui nós vemos o cumprimento da primeira parte desta profecia. E por que nós sabemos isso, irmãos? Então, por favor, gostaria que vocês estivessem com as suas mãos aí, uma neste capítulo 2 de Atos e a outra aqui em Joel capítulo 2. Vamos entender isso. Vamos compreender esse cumprimento inicial e o cumprimento final. Observe, por favor, que no versículo 23, diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos, pois, no vosso Senhor Deus, porque Ele vos dará a justa medida. Então terá uma justa medida. Aí ele vai dizer que essa justa medida, Ele fará descer a chuva temporã e a chuva serôdia. Duas chuvas. Então nós temos aqui a temporã e a serôdia. Essa chuva temporã, ela ocorria no mês de outubro. Essa chuva, ela tinha o propósito de regar o terreno para que ele pudesse ser semeado. A chuva temporã. Então preste atenção nisso, irmãos. É uma profecia. A chuva temporã, ela ocorria aproximadamente no mês de outubro. Essa chuva, ela ocorria com o propósito que a terra fosse semeada, a semente fosse lançada. E por isso, aqui nós temos um significado muito especial da primeira parte desta profecia. Outro ponto hermenêutico que eu quero lhes mostrar. Então vamos observar, do versículo 23 até o versículo 27, é a primeira parte, eu posso dizer, chuva temporã, outubro. Essa chuva caía para lavar a terra ou preparar a terra para que a semente fosse lançada. A chuva temporã. A chuva serôdia, ela caía no mês de abril. E a chuva serôdia era chamada as últimas chuvas. As últimas chuvas. E o interessante é que aqui, nessas últimas chuvas, era aonde toda a semente já haviam produzido frutos, e aí eles faziam a colheita. Então ela estava relacionada com a colheita. A temporã estava relacionada com a plantação. A chuva serôdia estava relacionada com a colheita. Então volto a dizer, nós estamos aqui falando de profecias. Profecias. Nós não estamos interpretando história. Nós estamos interpretando profecias. Essa profecia aqui, ela tem duas etapas, uma inicial e a outra final. Quando você abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 17, Pedro vai dizer que o que aconteceu naqueles dias é o cumprimento desta profecia. Mas qual profecia? A profecia com relação à chuva temporã. Ainda não tem a profecia da chuva serôdia, ela vai acontecer. Estão entendendo, irmãos? Vai acontecer. A chuva serôdia, essa parte não aconteceu. Há uma promessa, há uma profecia ainda em aberto. A primeira parte já foi selada, já cumpriu. A segunda parte não cumpriu. E por quê? Observe aqui o versículo 28. Versículo 28. Diz assim: e acontecerá. É muito importante esta frase, e acontecerá. O que significa? Como nós traduzimos? A tradução significa depois disso. Depois disso. Depois disso, o quê? Depois que essa primeira parte se cumprir, olha o que o Senhor está dizendo. Vamos com calma. Veja aqui, irmãos, versículo 23, ele fala de uma maneira geral das duas chuvas, a temporã e a serôdia. A temporã se cumpriu.
a temporã se cumpriu. Quando? Na festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste também era uma festa de semeadura e de colheita. Escute isso, irmãos. A festa do Pentecoste era a festa de semeadura e a festa de colheita. Agora observe bem, algo que nós temos que entender. Uma coisa são as festas, outra coisa são as chuvas. Na festa do Pentecostes, eles traziam o fruto da terra, em adoração a Deus. Então aqui nós temos que observar algo. Essa parte se cumpriu. Vamos para o versículo 25. Olha o que essa profecia, essa primeira parte diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, destruidor e cortador. Se nós voltarmos aqui para o capítulo 1 da profecia de Joel, do livro de Joel, capítulo 1, versículo 4, olha o que diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. Irmãos, observe isso atentamente, olha que coisa interessante. Os estudiosos, eles não sabem precisamente quando foi o tempo do ministério do profeta Joel. Alguns acreditam que o ministério do profeta Joel ocorreu aproximadamente 830 antes de Cristo, no período do rei Joás. Outros acreditam que o ministério do profeta Joel ocorreu em 750, quando reinava em Judá Uzias. O certo é, irmãos, que não se pode dizer precisamente o tempo específico do ministério do profeta Joel. Uma coisa que se sabe é que a nação estava debaixo do juízo de Deus e que a nação estava sendo devastada por uma praga de gafanhotos. É isso que os grandes estudiosos dizem. E aqui nós vemos menção de 4 gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Aí, quando você tem essa informação e você vai para o capítulo 2, Deus diz que Ele vai restituir os anos que foram consumidos por esses gafanhotos. E nós vemos aqui, irmãos, que na profecia de Joel são 4 gafanhotos. Esses gafanhotos haviam saqueado aquela nação. Nós estamos falando não de coisas materiais agora. Agora nós estamos falando de profecias, nós estamos falando de coisas espirituais. E quando o Senhor diz que Ele vai restituir tudo que foi consumido por esses gafanhotos, nós temos que ver do ponto de vista desta profecia que são coisas espirituais. Aí o Senhor diz assim, versículo 26, comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus. E no final ele diz, e o meu povo jamais será envergonhado. Então o Senhor dá aqui para eles 3 grandes bênçãos. Primeiro, comereis abundantemente. Segundo, louvareis o nome do vosso Deus. E terceiro, o meu povo jamais será envergonhado. E veja bem no versículo 27, sabereis que estou no meio de vós. Então nós temos mais uma bênção, 4 bênçãos. Percebe isso? 4 bênçãos. Essas 4 bênçãos, elas estão relacionadas com esses 4 gafanhotos. 3, nós temos 3 bênçãos aqui no versículo 26. E temos mais uma no versículo 27. Vamos repeti-las. Versículo 26, temos 3. Primeiro, comereis abundantemente. Segundo, louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, o meu povo jamais será envergonhado. Agora observe o versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de vós. 4 bênçãos, 4 gafanhotos.
Aí no versículo 28 ele diz, e acontecerá depois disso. Acontecerá depois que o Senhor restituir tudo o que esses gafanhotos fizeram. Acontecerá que depois que eles começarem a desfrutar dessas bênçãos do Senhor, aí ele diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos jovens e os vossos velhos sonharão e terão visões. Aí ele diz assim, que tudo isso, versículo 31, vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia está muito clara, irmãos, porque essa palavra, essa frase, e acontecerá, esta frase, e acontecerá, ela nos mostra isso. Dois acontecimentos. O primeiro aconteceu quando? Pedro disse que aconteceu nos dias dele. Mas qual foi a fase dessa profecia que aconteceu? A primeira, do versículo 23 ao versículo 27. Esta outra ainda não aconteceu. A primeira é a chuva temporã, e a segunda é a chuva seródia. Se a primeira aconteceu, então nós temos certeza que a segunda acontecerá. E por que nós sabemos disso? Aí precisamos ler o livro de Atos dos Apóstolos. É claro que temos que examinar também a Epístola de João, mas possivelmente não teremos tempo hoje. Mas observe, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, olha o versículo 17. Então Pedro vai dizer no 16, mas o que ocorre, o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Por que Pedro está dizendo últimos dias? Por causa do dia do Senhor. Porque Pedro, irmãos, ele não tinha conhecimento do dia do Senhor. Ele não tinha. Mas, irmãos, o Espírito Santo falou pela boca de Pedro. Então agora Pedro está ratificando a profecia de Joel, e ele está profetizando para os nossos dias. Quando os profetas profetizavam, eles profetizavam inspirados pelo Espírito de Deus. E aqui Pedro está profetizando nos últimos dias. Os últimos dias não foram os dias de Pedro. Os dias de Pedro foram os primeiros dias. Foram os dias iniciais. Compreende, irmãos, irmãs? Foram os dias iniciais. Os dias finais, os últimos dias, serão aqueles dias antes da volta do Senhor, em que Deus enviará o seu juízo sobre essa terra. Mas antes de tudo isso, o Senhor vai nos revestir, o Senhor vai nos preparar, nós enfrentaremos e experimentaremos um trabalho profundo de Deus na nossa alma, no nosso espírito, na nossa vida. Nós seremos preparados para viver esses dias e para experimentar o maior de todos os dias da igreja. Qual? Quando o Senhor Jesus voltará para nós. É responsabilidade nossa, irmãos. Meus irmãos e irmãs, nós temos responsabilidade espiritual. É uma grande responsabilidade nossa tomar essa profecia e fazê-la cumprir. Eu vou dizer isso para vocês. É uma grande responsabilidade nossa tomar esta profecia e fazê-la cumprir. Nós temos que fazer com que essa profecia se cumpra. Por quê, irmãos? Porque para que aquela profecia se cumprisse naqueles dias, o nosso Senhor Jesus, Ele morreu, ressuscitou, e Ele conquistou o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo foi uma conquista de Cristo para a igreja, porque a igreja não tinha como recebê-lo. Porque Deus disse em Gênesis 6:3, o meu Espírito não habitará para sempre no homem. Não habitará. É uma sentença de Deus. Mas Jesus veio na carne humana. Ele veio na carne de pecado, isto é,
numa carne que tinha nela toda disposição para o pecado. Não que ele nascesse em pecado, já cometendo pecado, porque isso é impossível a todos os homens. Nós nascemos com uma natureza disposta ao pecado, uma natureza suscetível ao pecado. Nosso Senhor também, na encarnação, ele herdou essa natureza. Porém, irmãos, foi nessa natureza suscetível ao pecado que ele venceu o pecado, que ele venceu Satanás, que ele venceu a morte. E aqui, irmãos, na sua própria carne, ele magnificou a santidade, ele magnificou a obediência, de maneira tal que ele foi o único homem aprovado diante de Deus. E agora, irmãos, o Espírito Santo o habitou. O Espírito Santo o habitou, como o Espírito também habitava Adão, o habilitando para cumprir a vontade de Deus. O Espírito Santo habitou a Cristo para que ele cumprisse a vontade de Deus, diferentemente de Adão, porque só existem esses homens dentro deste propósito, desse aspecto do propósito eterno. Adão e Cristo, o primeiro e o segundo homem. E este segundo homem, ele honrou o Espírito Santo, porque ele viveu uma vida de obediência como servo. Ele aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos, e ele obedeceu até o fim. E agora, irmãos, ele foi até o Pai, e quando ele sentou lá no trono, ele é o homem sentado no trono. Há um homem sentado na glória. Agora, irmãos, a humanidade penetrou a eternidade. A humanidade penetrou a glória. A humanidade agora está na pessoa de Cristo lá no trono, como nós. Diferentemente de nós, ele também é 100% Deus, mas ele é 100% homem. E na sua humanidade, ele conquistou o Espírito para nós. Agora o Espírito Santo veio nos habitar, como uma conquista do nosso bendito e amado Jesus. Então, irmãos, a primeira parte cumpriu. Nosso Senhor fez essa obra, e Ele está fazendo essa obra. Agora, irmãos, o Espírito Santo, Ele mesmo vem fazendo essa obra há 2000 anos. Porém, irmãos, nesses 2000 anos, muitos gafanhotos roubaram de nós a palavra, a vida do corpo, a comunhão, roubaram de nós a cruz, a doutrina da cruz, da mesa do Senhor, roubaram de nós a visão do reino, a visão de oração. Esses gafanhotos vêm roubando esses anos todos. Mas Deus, irmãos, Ele está nos despertando agora. E eu digo para vocês, irmãos, eu nunca me senti tão privilegiado em estudar o assunto do Espírito Santo como eu tenho sentido nesses dias. Em toda a minha vida, nunca me senti tão feliz, tão alegre, por mais que haja lutas e dificuldades, mas tão cheio de alegria no meu coração, porque o Senhor me permite, juntamente com os meus irmãos aqui em Goiânia, ver que essa profecia vai se cumprir. Porque se a primeira parte cumpriu, a segunda parte também cumprirá. Ninguém pôde deter o nosso Senhor, a morte não pôde deter, o pecado não pôde deter, Satanás não pôde deter, o inferno não pôde deter, nada o deteve, e o Espírito Santo veio, e Ele está aqui, irmãos. O Espírito Santo está entre nós. Nós estamos aprendendo a honrá-lo, nós estamos aprendendo agora a entender que Ele é o cabeça dessa obra, que Ele está à frente. Nós já perdemos tantas coisas que tínhamos que perder, muitos entulhos foram tirados, talvez nós não entendemos, mas eu quero dizer para vocês, e falo debaixo das mãos do Senhor, tudo aquilo, seja em que área for da sua vida, seja na área afetiva, seja na sua vida financeira, seja no seu corpo, seja onde for, tudo aquilo que não iria contribuir para você experimentar o que você vai experimentar nesses dias, o Senhor tirou.
O Senhor tirou, e tudo aquilo que não glorifica Ele na sua vida, Ele vai tirar. Porque chegará um tempo, irmãos, como um rio, como uma torrente de água, nossas vidas serão inundadas da presença dEle, do gozo dEle, da alegria dEle. Eu creio nisso, irmãos. Pode ser uma utopia para muitos, porque se isso for utopia, a volta do Senhor também será. Se isso não é verdade, também não é verdade que Cristo voltará. Tão certo como Cristo voltará, nós experimentaremos esta última fase do Pentecoste. Este é o grande avivamento que a igreja precisa, irmãos. Este é o grande avivamento que a igreja precisa. O Senhor está nos incomodando. O Senhor está nos constrangendo. O Senhor está nos constrangendo. Eu quero, irmãos e irmãs, colocar 3 pontos aqui. Antes de colocar esses pontos, eu quero ler alguns textos com vocês sobre a chuva temporã, sobre a chuva serôdia. E depois eu quero colocar alguns pontos aqui da profecia de Joel. Vamos ler 3 textos apenas. Existem 8 versículos no Velho Testamento e também em Tiago, capítulo 5, onde nós vamos ler sobre a chuva serôdia. Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 14. Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 14. E nós vamos ver como essa chuva serôdia está relacionada com a volta do Senhor. Darei chuva da vossa terra a seu tempo. As primeiras. Quais são as primeiras chuvas? A temporã. E as últimas, a serôdia. Para quê? Para que recolhais o vosso cereal. Agora olhe bem, o vosso vinho e o vosso azeite. Vinho e azeite. Vinho e azeite. Vinho fala do gozo. O azeite fala da unção do Espírito. O gozo e a unção do Espírito Santo. Vamos agora para o livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 24. Jeremias, capítulo 5 e o versículo 24. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira, que é a temporã, e a última, a serôdia, que nos conserva as semanas determinadas da cega. Esse é o segundo texto. Agora vamos para o último texto que eu quero ler com vocês aqui no Velho Testamento. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Esse texto eu quero que vocês prestem atenção nele. É muito conhecido, mas há detalhes que nós temos que nos deter aqui. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Estão vendo aí, irmãos? A chuva seródia ligada à vinda do Senhor. Por quê? Porque, irmãos, a chuva seródia, ela está intimamente ligada com a volta do Senhor. A temporã, ela está ligada com a ascensão do Senhor e a vinda do Espírito. E a chuva seródia, ela está intimamente ligada com a consumação da obra do Espírito e a vinda do Senhor. Veja a beleza disso, irmãos. A chuva temporã, ela ocorreu quando Cristo consumou sua obra na terra e ascendeu aos pais. Aí o Espírito desceu. A chuva seródia, ela vai ocorrer quando o Espírito consumar sua obra na terra e Cristo vai descer. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Você prestou atenção nisso? Essas coisas têm que se ligar. Elas estão intimamente conectadas. Não estão aqui aleatoriamente na Bíblia.
E meus irmãos e irmãs, vamos agora para Tiago, capítulo 5 e o versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Irmãos, quem que é o lavrador aqui? É o nosso Senhor. Veja, irmãos, a grandeza desse texto. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Agora, qual é o sinal, irmãos? Qual é o ponto de referência para que nós sejamos pacientes? Ele diz: a chuva, a primeira e a última. Eis que o lavrador aqui aguarda com paciência. Quem está aqui, irmãos, sendo prefigurado como lavrador? O nosso Senhor. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Está vendo, irmãos? Ele é o lavrador. Aí ele diz assim, que ele aguarda com paciência o fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, a temporã e a seródia. A primeira já cumpriu, a segunda cumprirá. Vamos aguardar com paciência a volta do Senhor, irmãos, porque o nosso Deus aguarda com paciência. Ele está dando para nós sinais evidentes que isso vai acontecer. Agora vamos voltar para o livro de Joel. Deixe-me mostrar algumas particularidades destes textos em relação a nós. Joel capítulo 2, apenas 3 observações. Olha o versículo 23 desse capítulo 2, Joel 2, 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Esta frase, filhos de Sião. Esta é uma frase linda, irmãos. Uma frase que ela foi escolhida para poder nos falar sobre o pensamento mais elevado de Deus acerca do seu povo. O povo de Deus, a igreja gloriosa do Novo Testamento, ela é denominada como sendo Sião. Sião é o núcleo, é o pensamento, é o conceito mais elevado que há em Deus acerca do seu povo. Quando nós encontramos, irmãos, o termo Sião no Novo Testamento, nós vamos ver que Sião não era simplesmente a fortaleza de Jerusalém, mas Sião é espiritual. Veja, por exemplo, se você quiser abrir sua Bíblia, Hebreus, capítulo 12, e o versículo 22. Hebreus 12, 22. Se você não quiser abrir, eu vou citar. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia. Então, o que é Sião nesse texto? A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Meus irmãos e irmãs, deixe-me ajudá-los mais, para a gente entender o que essa profecia está dizendo. Olha Apocalipse capítulo 14. Da mesma maneira que Sião, ela está dentro de um contexto lindo, de certas declarações bíblicas, como a cidade do Deus vivo, a incontável hostes de anjos. A palavra anjos aqui é o termo genérico, mensageiros, é um termo genérico no Novo Testamento, foi traduzido, porém de maneira genérica, a incontável hoste dos mensageiros, e diz mais, a universal assembleia. Essa palavra aqui é eclesia. Então observe, irmãos, Apocalipse capítulo 14, olha que coisa preciosa. João olha, ele diz, eis o Cordeiro em pé sobre Monte Sião. Isso aqui é profecia, irmãos. Sobre Monte Sião. Ele está em pé sobre Monte Sião.
Por que ele está em pé sobre o monte? Porque esse monte é dele. Se Sião é a cidade do Deus vivo, a cidade é dele. Ele é o cabeça, ele é o construtor desta cidade. Há uma cidade cujas moradas alegram, exaltam, enaltecem a glória de Deus. Há uma cidade. Essa cidade é a Nova Jerusalém, é o Monte Sião aqui, é Sião. E diz assim, e com ele 144 mil, está vendo aqui as hostes, a Assembleia Universal, está descrita aqui juntamente com Sião. Está vendo, irmãos? Que coisa preciosa. E o texto de Hebreus fala que é a Jerusalém celestial. Então o que é Sião? É a cidade do Deus vivo. Aqui no capítulo 21 nós temos uma cidade. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos sete anjos, que tem as 7 taças, dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora ele vai ver quem é a noiva, quem é a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Aonde o Cordeiro estava, irmãos? Estava numa montanha, estava num monte. Esse monte é Sião. Aí diz assim, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém. Em Hebreus 12, 22, diz que Sião é a Jerusalém celestial. É a Jerusalém celestial que descia do céu da parte de Deus. Então Sião, irmãos, os filhos de Sião, é a cidade do Deus vivo, é a Jerusalém celestial, é a noiva, é a esposa do Cordeiro, aquela que Paulo diz que ele se entregou por ela, lá em Efésios capítulo 5. Outro ponto, irmãos, eu vou apenas citar rapidamente, quando diz assim no versículo 25 de Joel 2, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu até já expliquei um pouco sobre isso. Porque, irmãos, quando Jesus chegou, quando nosso Senhor nasceu, não havia uma cidade esperando por Ele. Ninguém se importou, ninguém preparou um lugar para Ele. Ele nasceu em um estábulo, em um curral, em uma manjedoura. Foi ali que ele nasceu. Porque ninguém esperava que aquele menino que estava sendo gerado em Maria era quem de fato ele era. Mas ele nasceu. Ele foi gerado nela pelo poder do Espírito Santo. Esse menino vos nasceu, um filho se nos deu. E o poder, o reino está sobre suas mãos. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Está vendo, irmãos? Ele nasceu, mas ele é o Pai da eternidade. Ele é um menino, mas também é o Deus forte. Estão vendo? Olhe bem, irmãos, a grandeza de tudo isso. Ninguém se portou, ninguém preparou para ele um lugar. E ele nasceu. E ele cresceu. Cresceu no espírito de sabedoria, de conhecimento. Cresceu numa vida de obediência. Diz que o menino crescia. E ele crescia em graça e sabedoria, cuidando dos negócios do seu pai. Ele cresceu e foi um homem aprovado. Quando aquela voz abriu lá no Jordão e disse, este é o meu filho amado, no qual me deleito. Ele não apenas foi um filho aprovado, ele foi o servo aprovado, quando ele viveu uma vida no seu ministério de 3 anos, quando ele proclamou o evangelho do reino, quando ele perambulou pela Judéia, Samaria, quando ele esteve na Galileia, pregando o evangelho do reino, confrontando os poderes das trevas, a mentira, o engano da religiosidade daquele tempo. Ele foi um servo aprovado.
E novamente lá no Hermon, ao final dos 3 anos do seu ministério, aquela mesma voz abre os céus e diz: este é meu filho, a ele ouvi. Mas não somente aí, ele desce daquele monte e prossegue por 6 meses para realizar a mais alta, a mais elevada obra de todos os tempos. Nunca se ouvira dizer, nunca se poderia imaginar, nunca se passou pela mente humana uma obra como aquela, a obra do Calvário. Aquela obra foi tão grande, aquela obra foi tão poderosa, que ele removeu de sobre a humanidade toda a ira de Deus. Aquela obra foi tão grande e tão poderosa, que por causa daquela obra, o universo foi guardado de se desintegrar, porque se o pecado continuasse reinando, e Satanás fosse estabelecendo o seu reino aqui, meus irmãos, pense bem, estude toda a história, desde a queda, a história dos patriarcas, a peregrinação do povo de Israel, até Canaã, a história dos profetas, estude todas essas histórias, quantos feitos de Deus, quantas obras de Deus, o povo de Israel, na Babilônia, Deus restaurando o seu povo da Babilônia, reedificando os muros, o templo, estude tudo isso. Sabe qual é o resultado que você vai ter? Que quando o nosso Senhor Jesus chegou na plenitude dos tempos, como diz a Epístola aos Gálatas, aproximadamente 6, 8 pessoas era o número dos remanescentes. Podemos dizer, os filhos de Sião eram apenas umas 6, 8 pessoas. Pouco não, irmãos? Pouco demais. Mas o nosso Senhor veio. João diz assim que a luz veio e brilhou nas trevas, porque ele era a luz. Ele era a luz. Eu gosto muito de fazer um paralelismo entre Gênesis 1 com João 1. Porque em João 1, ele é o verbo de Deus. E em Gênesis 1, ele é o falar da criação, aquele que disse, haja luz. Porque João vai nos dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez. A sua obra foi tão grande, irmãos, que se ele não tivesse morrido, lá naquela cruz, como morreu, talvez, irmãos, todo mundo já teria desintegrado. Porque quando ele veio a essa terra, só havia aproximadamente uns 8 remanescentes, de tudo que foi feito, desde os patriarcas, desde os profetas, os reis de Israel, os piedosos, é claro, tudo que foi feito, a herança de Deus se resumia a um grupo de poucas pessoas, mas ele veio, e ele morreu, e agora, irmãos, na sua morte, todo o pecado recebeu o seu golpe fatal, a morte recebeu o seu golpe fatal, o inferno, Satanás, agora ele coloca tudo em suas mãos, e um dia ele colocará todas as coisas debaixo dos seus pés, e será o cabeça sobre todas as coisas. Ele já é o cabeça sobre todas as coisas, é claro, mas um dia, este Senhor, quando ele voltar, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando ele vier, todos os poderes das trevas, todos os poderes satânicos estarão debaixo dos seus pés. Glórias ao nosso Senhor Jesus. E não haverá apenas, irmãos, meia dúzia de pessoas, haverá uma noiva completa para ele. Uma noiva, como diz aqui em Apocalipse, que a si mesma se ataviou. Ela se ataviou. Responsabilidade espiritual. Um assunto que eu tenho compartilhado com os irmãos em alguns momentos. Responsabilidade espiritual.
É nossa responsabilidade nos preparar. É nossa responsabilidade vigiar. É nossa responsabilidade andar no Espírito. É nossa responsabilidade ser cheios do Espírito. É nossa responsabilidade nos fortalecer do Senhor. Não é a responsabilidade de Deus nos encher do Espírito. Ele já nos deu o seu Espírito. Ele já nos deu sua palavra. Ele já nos deu o seu perdão. Ele já nos deu um caminho aberto aos céus. Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. Então o que nós temos que fazer, irmãos? O que nós temos que fazer? Nós temos que ter responsabilidade com essa salvação. Porque a obra da graça está completa. A obra da graça está completa. Nós não podemos ser como aquelas virgens nécias. Não podemos ser como elas. Nós temos que encher nossas candeias, nossas vasilhas, nossa vida do Espírito. Efésios 5,18, enchei-vos, é responsabilidade nossa. Se você não tem uma vida cheia do Espírito, você está em um pecado de desobediência. Se você não está andando no Espírito, você está em desobediência. Não fique orando aí para Deus te encher do Espírito, para Deus fazer você andar no Espírito. É você que tem que andar no Espírito. É responsabilidade minha e tua. A gente fica dizendo, Senhor, faz-me um homem santo, uma mulher santa. Não é Deus que vai te fazer um homem santo e nem uma mulher santa. Ele já te deu o Espírito Santo. Relacione com o Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo guie a tua vida e você experimentará santidade. Porque a ordem de Deus é, sede santo, porque eu sou santo. Ou eu estou lendo uma Bíblia errada, irmãos? Claro que não. Nós não estamos lendo a Bíblia errada. Santidade é dever nosso. Não vamos colocar sobre os ombros de Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Muitas vezes nós falamos assim, Senhor, faz de mim um adorador. Aonde você leu isso na Bíblia? Isso não está na Bíblia, irmãos. Deus busca adoradores. Deus não faz adoradores. Adoração é um dever nosso. Adoração é uma obra subsequente à salvação. Adoração é gratidão. Quantas vezes, irmãos, a gente ora, Senhor, derrama teu amor em mim. Hã? Como? Você está orando para Deus derramar o amor dele? Essa é uma oração de um bebê, de uma criancinha, que nem conhece ainda o pai direito, que nem abriu os olhos. Meus irmãos, vamos parar de fazer essas orações. Senhor, gera vida em mim. Hã? Você ainda não converteu, não? Isso aí é uma oração de um ímpio, que está pedindo para Deus para nascer de novo. Você já nasceu de novo. A vida foi gerada em você. A semente da palavra está dentro de você. A habitação do Espírito está dentro de você. Vamos parar de ficar orando, irmãos, embromando a nossa caminhada. Vamos erguer as nossas cabeças. Vamos andar, vamos caminhar, porque o Espírito está à nossa frente. Sede fortalecido do Senhor. A gente fica dizendo, Senhor, me fortalece, me fortalece. Ele já te fortalece. Olha o que ele está fazendo hoje aqui. Ele abriu os céus e enviou um maná para inundar o teu coração. Receba a palavra de Deus no teu coração. Diga amém ao que o Senhor está ministrando a você. Coma desta palavra. Desfrute desta palavra. Ore para viver esta palavra. Saia daqui cheio desta palavra. Ore sobre esta palavra. Não fique dando as costas. Sabe esse cemitério que se tornou o teu coração de tantas mensagens que você ouve e não vive? A partir de hoje, fale para você mesmo: eu não serei mais um vale de ossos secos. Eu serei um jardim para o Senhor. O Senhor vai encontrar em mim a fragrância da sua própria vida. Vamos parar, irmãos, de ficarmos numa posição que não é nossa. Nós somos filhos. Alguém que tem dúvida da sua filiação? Alguém que está em dúvida da sua salvação? Alguém tem dúvida que foi salvo?
Alguém que está em dúvida quanto ao seu perdão? Tem dúvida, irmãos? Irmãs? Que vocês foram eternamente perdoados? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que Jesus morreu por você? Você está em dúvida? Irmãos, se nós não temos dúvida, se tudo isso para nós já está resolvido, exultemos, nos alegremos, nós somos os filhos de Sião, nós somos a cidade do nosso Deus, nós somos a noiva do Cordeiro, nós fazemos parte da Assembleia Universal de todos os santos, com todos os patriarcas, com todos os profetas, com todos os apóstolos, com todos os santos, nós fazemos parte da Universal Assembleia dos Santos. Glórias ao nosso Deus, irmãos. Glórias ao nosso Deus. Então nós não estamos em dúvida. Se nós não estamos em dúvida, então nós podemos dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está restituindo tudo que Satanás nos tirou. Tudo que ele nos roubou. Tudo que ele tirou de mim e de você. Nós vivíamos com os nossos olhos como uma venda. Nós vivíamos debaixo de enganos. Nós não conhecíamos o corpo de Cristo. Nós não conhecíamos a vida em Cristo. Agora estamos conhecendo, irmãos. Nós estamos conhecendo algo que nós não conhecíamos, que nós não entendíamos. Estamos entendendo. O Senhor está nos preservando aqui, irmãos. Como se Ele tirasse muitas coisas e muitas pessoas. Sabe o que Ele fez com os discípulos? Depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele separou com eles, com aqueles poucos. Irmãos, sabe como funciona a nossa cabeça, ou funcionaria a nossa cabeça? Seria melhor Jesus, depois da ressurreição, aparecer para todas aquelas pessoas que mataram Ele. Você concorda comigo? Não seria assim, irmão? Não seria melhor? Ele, ao invés de se assentar com aqueles 12, com aqueles 11, aliás, ele chegasse lá em Anás e Caifás, diz: aqui estou eu. Não seria melhor se ele tivesse ido lá em Pilatos, diz Pilatos, e aí, lavou as mãos? E lá no palácio de Herodes, entrava, como ele fez naquele cenáculo, em João 20, ele entrava, no momento que Herodes estava ali cercado dos seus súditos, ele entrava e puxava uma cadeira, sentava na mesa de Herodes e dizia: você ainda quer rir da minha face? Não seria impressionante, irmãos? Ele chegava lá naquela sinagoga, onde estava Anás, Caifás, todo o sinédrio reunido, e disse aí: quem foi que bateu na minha face? Cadê os que me cuspiram? Não seria impressionante, irmãos? O mundo se renderia, em um dia, o mundo se converteria, mas não. Ele pegou 11 covardes, aqueles 11 que fugiram, a Bíblia diz que todos eles fugiram. Ele ainda foi tão delicado que ele disse: e a Pedro, para não esquecer nem daquele que o negou. Ele não deixou um de fora. Aí sabe o que diz Atos capítulo 1, versículo 4? O termo, ou o texto em português é muito pobre, diz assim: ele se reuniu, e reunindo-se com eles. A palavra no texto grego é muito forte, descreve como que um jantar à luz de velas, uma reunião solene. Ele pegou só aqueles 11, como que uma galinha que pega os seus pintinhos e coloca debaixo das suas asas. Diz: eu quero falar agora com vocês, é face a face. O Espírito Santo vai descer, o meu reino vai se cumprir, e vocês vão passar por toda essa fase, sereis odiados. Eu penso que ele transmitiu todas essas verdades. Vocês permaneceram em Jerusalém, vocês ficaram aqui, covardes, mas ficaram. Duvidaram que eu ia ressuscitar, mas ficaram. A fé de vocês viraram um pó, mas vocês ficaram. Então venham aqui. O Senhor abriu sobre o reino. Meus irmãos, eu sinto que o Senhor está fazendo a mesma coisa conosco. Podíamos estar aqui 10 mil pessoas, mas somos tão poucos. E o Senhor está falando face a face. Vai vir um tempo em que eu vou cumprir a outra fase do Pentecoste.
A chuva temporã eu já cumpri. A chuva seródia eu cumprirei. Sejam pacientes, porque eu voltarei para vocês. Isso é precioso demais, irmãos. Que verdade preciosa é essa? De nós hoje poder ler essa profecia e saber que ela vai se cumprir e que está tão próxima, irmãos. Estamos tão próximos disso, de viver isso. Então não retroceda, não desanime, não olhe para trás. Se o seu fardo está pesado, não olhe para trás, não abaixe suas armas. Se está difícil a sua caminhada, não desanime, não se frustre. O Senhor voltará para você e Ele vai limpar dos seus olhos todas as lágrimas. Então, meus irmãos, que hora é essa que nós estamos aqui vivendo? Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Mais um ponto, me desculpe não colocá-lo na ordem, mas deveria. O versículo 24, aqui de Joel capítulo 2. Diz assim: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Gozo, alegria e a unção. Gozo do Espírito, a unção do Espírito. O gozo para nós desfrutá-lo, e a unção para Ele nos guiar. O gozo é para nós desfrutá-lo, e a unção é para Ele nos governar, para Ele nos guiar. O gozo é para nós nos alimentar dEle, experimentar mais e mais dEle, mas a unção é para Ele nos experimentar, para Ele nos conduzir. O gozo é para nós estarmos cheios dEle. O óleo é para Ele estar cheio da nossa vida. Em que sentido? Tomando tudo em nós, para que Ele possa exercer o seu governo, a sua direção. É para que nós sejamos o seu vaso. Porque, como vaso, é Ele que vai encher. Quanto ao gozo, é nós que seremos cheios. Entende, irmãos? Ele vai preencher, mas nós vamos sentir a alegria do desfrute. E o último ponto também eu já falei, está na frase, e acontecerá. Um outro ponto que também já falei e não vou repetir. Então vamos lá. Primeiro ponto, filhos de Sião, capítulo 2, versículo 23. Segundo, vinho e óleo, capítulo 2, versículo 24. E o terceiro ponto, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, capítulo 2, versículo 25. E o último ponto, e acontecerá, capítulo 2, versículo 28. Seria essa a didática. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Que o Senhor prossiga falando a todos nós. Pai, nós somos tão agradecidos ao Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado por esse tempo de comunhão aqui. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado porque nós podemos aqui juntos ouvir esta palavra e viver esta palavra. Nos prepare, Senhor, para isto. Como uma estrutura, como um vaso. Quebra tudo que tem que ser quebrado. Tira tudo que tem que ser tirado. Limpe tudo que tem que ser limpo. Para que o teu Espírito Santo possa inundar a nossa vida. Como essa chuva seródia. Vem sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.